ele já falou de vários temas importantes, né? Desde sofrimento, como fala-se bastante, o tratamento uns com os outros, o casamento, o serviço ao Senhor. E agora, como não pode faltar, ele vai falar sobre a liderança. E nós vamos do verso 1 ao 4, 1 Pedro 5, do 1 ao 4, em que Pedro fala para o que hoje nós chamamos de líderes. Acredito eu que é isso, né? Vou tentar explicar, que ele chama de presbíteros. E creio eu que ele vai nos dar uma definição ou uma visão, vamos dizer assim, daquilo que hoje a gente chamaria de liderança saudável. Quais características de uma liderança saudável? E por saudável aqui não quer dizer necessariamente no corpo, né? Não é alguém que tem uma saúde corporal, mas alguém que exprime, que expressa a vontade de Deus e serve a Ele a tal ponto que cria um ambiente em que há amor, em que há respeito, em que há cuidado mútuo, enfim, nesse sentido, saúde na relação, saúde espiritual também, por assim dizer. A gente vai ler, depois a gente conversa um pouco mais. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Apenas esses 4 versos em que ele fala sobre os presbíteros que estão entre vós. Quem são esses presbíteros? Talvez você lê aqui e você pense, então essa palavra não é para nós, que somos de uma igreja batista que não tem a função, não tem um cargo, nós não elegemos, não há presbíteros entre nós, pelo menos com este nome, né? Talvez sirva para a igreja presbiteriana, que aí sim, eles têm presbítero, aqui é só pastor, diácono, enfim, outras funções. Mas, irmãos, a palavra presbítero ali, especialmente nesse primeiro momento, ou seja, quando o Novo Testamento está sendo escrito, define mais um tipo de pessoa, ou enfim, uma função que é dirigida assim, informalmente, do que um cargo. Os presbíteros aqui, sim, eles têm uma função importante, mas não é no sentido de hoje. A palavra presbítero significa, sabe o quê? Ancião. Inclusive, provavelmente, alguma tradução, não sei se a sua, das mais antigas, normalmente trazem o termo ancião. Aí você fala assim, não respondeu nada, não sei o que é ancião, né? O que significa ancião? Ancião eram pessoas mais velhas. E não necessariamente os mais velhos. Também, porque naquela cultura se respeitava muito os idosos. Mas ancião era aquele que era experiente, era sábio, porque a experiência de muito tempo traz sabedoria, e assim se tornavam líderes. Faço até um parênteses aqui, porque é uma coisa gostosa de ler isso, dentre outros textos, porque nós começamos a enxergar no Novo Testamento um modelo, uma necessidade de ter liderança. Quando você vê os primeiros capítulos de Atos, a igreja está fluindo, a coisa está acontecendo, e de repente vem perseguição, eles vão para lá, vão para cá. Eles estão, claro, guiados pelo Espírito Santo, tentando encontrar um sistema de liderança. Parece que até hoje a gente está um pouco assim, né? Cada igreja evangélica tem um sistema um pouco diferente. Nós temos o nosso. Mas passa-se os anos e Pedro já está escrevendo para igrejas que já estão em outros lugares, depois de vários anos, e ele já tem formatado algum tipo de liderança. Essa é a ideia aqui. Se você ler, depois você lê aí com uma curiosidade, 1 Timóteo capítulo 5, e você vai ver que ali também já há uma organização, não apenas de liderança, mas até mesmo de quem vai ser assistido pela igreja, né? As viúvas em especial, as viúvas mais novas, as mais velhas. É interessante que a igreja vai tendo que se organizar. Às vezes, algumas pessoas são contra a igreja organizada, acham que igreja é só aquilo que é informal, que é na casa. É muito bom se reunir em casa, mas se a casa der certo, vamos dizer assim, olha, não vamos reunir mais no templo, não. Você vai para uma casa.
Se der certo, se as pessoas começarem a vir, uma hora você vai ter que ter organização, né? E é isso que nós estamos vendo aqui. Qual é a organização que eles têm? Para a gente finalizar essa primeira explicação introdutória. Essa organização de presbítero é a mesma das sinagogas. Os judeus já faziam isso. Os judeus já se organizavam a partir dos líderes mais velhos, dos anciãos, daqueles experientes que, portanto, conseguiam liderar as pessoas. A gente vê isso nos profetas. Os profetas vão até a entrada da cidade conversar com os anciãos. É isso. Mas então, para quem é essa palavra? Se está falando presbítero, você já entendeu que não é a função, no sentido de hoje, não é o cargo, né? Tá, mas essa palavra é para quem? Creio eu que é para todo aquele que é líder. E talvez você diga assim, beleza, eu estou fora porque eu não tenho um cargo eletivo na igreja. Não fui eleito para ser líder. Não é isso. Todo mundo que serve a Jesus precisa liderar de alguma forma. Você, por exemplo, lidera talvez a sua casa. Se você é pai ou mãe, você lidera o influenciar. E, em especial, claro, para aquele que está à frente de algum serviço ao Senhor, seja ministério, seja alguma função. E aí ele vai falar para esses líderes quais são algumas coisas de uma liderança saudável. E no verso 1, eu percebo as qualidades da liderança. Qualidades. Primeira qualidade, obviamente, são os presbíteros, são as pessoas experientes. Paulo fala, por exemplo, quando for consagrar um bispo, que já é outro termo que a gente também não tem em nossa igreja, né? Sem problema nenhum, são nomenclaturas que vão passando pela Bíblia. Não pode ser um neófito. Neófito, sabe o que é neófito? Um novo convertido. Vai consagrar um pastor, ele não pode ter se convertido faz 6 meses. Por quê? Porque aí Paulo vai dizer, tem algumas dificuldades. Ele tem que ter já uma caminhada. Né? Esses aqui não tem problema, já são experientes. Essa é uma qualidade, né? Lidera. Então, assim, como que eu sou um líder? Você é um discípulo de Jesus? Há quanto tempo? Eu sou um discípulo de Jesus há 2 anos. Então, você é chamado para liderar já. Há 3, há 10, há 15. Por quê? Porque você já tem conhecimento para passar para os outros. Você já tem vida com Deus para discipular alguém. Você já tem capacidade de investir em uma vida, que seja uma, talvez mais novo, talvez um convertido novo, enfim, mas você já pode ser alguém que lidera. As igrejas que receberam essa carta tinham esse formato. E uma qualidade importante desses líderes, que eu acho maravilhoso, é que ele fala assim, os presbíteros que estão entre vós. A palavra ainda está endereçada à igreja. E Pedro, fala assim, olha, dentro da igreja tem líderes, eles estão entre vocês, os presbíteros. O que isso quer dizer? Eles não estão acima da igreja. Isso é importante, importantíssimo. Não tem uma hierarquia aqui. Não é porque é pastor, porque tem cargo que é melhor que os outros. Não. E, gente, isso aqui vai deturpar tão rapidamente que você não tem ideia. Eu estava lendo certa vez a carta de Clemente. Você já leu aqui a carta de Clemente? Não tem na Bíblia não, fica tranquilo, tá? Pegadinha, a pessoa vai, onde que está Clemente? Não. A carta de Clemente, ou agora chamada de São Clemente, né? Ele é um líder eminente na igreja, lá pelo ano 100, 110, assim, 10 ou 20 anos depois que o Apocalipse foi escrito. Pouca coisa. Ele escreve aos Coríntios. É interessante, né? A carta de Clemente aos Coríntios. E olha só o que ele fala. Ele diz que o líder da igreja, fosse lá o pastor, né? Eles chamavam de bispo à época, mas o líder da igreja, a oração dele valia tanto quanto a oração de toda a igreja. Então imagina isso, irmãos, o que ele está dizendo? Que a oração do que seria hoje do pastor, toda a igreja orando junto, vale igual a oração do pastor. Sabe o que é isso? É uma deturpação. Já há 20 anos depois, o cara já está escrevendo algo desse tipo. A igreja acabou de nascer, vamos dizer assim, o Novo Testamento acabou de ser escrito. Agora, o que Pedro, na palavra de Deus inspirado, está dizendo, os presbíteros estão aonde? Estão entre vocês. Ou seja, eles são iguais. Inclusive, eles saem do meio da igreja. Em que sentido? Não é que não possa vir um líder de fora, mas é porque eles são reconhecidos pela igreja. Deus vai dando dom, e a igreja vai dizendo, opa, essa pessoa aqui, ele trabalha bem, ele faz isso bem, ele tem esse talento, ele tem esse dom. Essa é uma qualidade importante de um líder. Não tem verdade secreta. Outra coisa que logo no início da igreja começa a acontecer,
já é combatido pelo apóstolo João nas suas cartas lá de 1ª, 2ª e 3ª João, mas vai ficando pior depois que o Novo Testamento é escrito. Tem uma seita chamada gnosticismo, que eles começam a pregar que existem verdades secretas, e só os iniciados, irmãos, perdão, tá? Mas isso lembra meio que, sabe essas seitas assim, né? Você pode lembrar de algumas, né? Que a pessoa entra, aí depois ela tem que fazer o estágio 1, estágio 2, o grau tal, aí ela vai aprender. Igreja não é seita, irmão. Se eu sei mais do que você, se você sabe mais do que mim, é por causa da sua caminhada com Deus, apenas isso. E eu estou aqui para aprender com você também, você comigo. Mas não tem verdade secreta que só quem está, você passou dos 20 anos, aí sim, então vamos fazer uma reunião só entre os melhores, não existe isso. Recentemente, dou outro exemplo, você vê como que a igreja gosta de deturpar essas coisas, criar diferenças. Recentemente eu vi uma notícia que me entristeceu muito, eu falo rindo, mas é de tristeza mesmo, tá? Criaram uma área VIP na igreja. Você já ouviu falar disso? O que é área VIP na igreja? A área VIP, pelo que eu fui pesquisar, tem os primeiros bancos, ou alguns bancos, em que os artistas, os famosos, podem sentar para não ser incomodado. Olha que coisa, né? Se preocupa não, que se você fosse nessas igrejas, você ia sentar na área que não é VIP. Você não é artista, não é famoso, não é milionário, mas gente famoso senta em área separado dos outros. Aí tem vários motivos, né? Mas, gente, os líderes aqui, a liderança, a qualidade deles, é que eles fazem parte da igreja, eles estão juntos, né? Eles são da mesma característica, passam pelos mesmos problemas. E perceba aí, você que é levantado por Deus para liderar, para ser usado por Deus, você nunca vai ser assim aos líderes que estão acima de vocês, nunca. Porque a gente que lidera começa a empinar o nariz. Olha como Deus me usou, olha a palavra que Deus me deu, olha o trabalho que eu estou fazendo. Não, sempre a gente é igual à igreja. Eu digo a gente porque eu também sou líder, né, como pastor. A gente tem que lembrar disso. Outra qualidade desses líderes, outra qualidade desses que andam com Deus, ainda no verso 1, eles passam por sofrimentos e pela glória de Cristo. É isso. Pedro está dizendo, eu também sou presbítero com eles, sou líder, né, ancião com eles, e testemunha, eu passei, eu vi aflições de Cristo e também sou participante da glória de Cristo. Essa é a ideia. Testemunha e participante da glória. Testemunha de sofrimento e participante da glória. Aquele que é chamado por Deus para caminhar com Ele, para liderar os outros, ele participa disso. Tanto do sofrimento de Cristo. E o que é isso? Não é que você vai sofrer para ser salvo. Não existe esse sistema. E eu falei, se não me engano, semana passada, né, a respeito do sofrimento. Você não vai pegar e se chicotear ou fazer alguma promessa que machuque o seu corpo. Não existe isso nas Escrituras. Mas o sofrimento que você passa é um sofrimento colocado aos pés de Jesus. Portanto, testemunha também das aflições de Cristo. É claro que Pedro está dizendo sobre ele. Ele viu Jesus na cruz. E nós não vemos no Novo Testamento, mas a tradição da igreja conta, e é muito provável que seja certo, que ele vai participar da mesma morte. Pedro vai morrer crucificado. E essa tradição também, essa história conta que ao ser crucificado, ao ser condenado à morte de cruz, ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. Por quê? Porque ele não se acha digno de morrer igual ao seu Senhor. Olha que coisa absurda. Testemunha das aflições. Aquele sofrimento que você passa é para que Jesus vá te transformando naquilo que Ele é. Todo sofrimento tem o propósito de nos levar para ser parecido com Jesus. Também é participante da glória dEle. A palavra participante aqui é koinonia. Se no capítulo 4, nós lemos lá no verso 13, fala que nós participamos das aflições de Cristo, e ali a palavra também é koinonia, de comunhão, agora nós participamos, somos comungantes, né, da glória que há de se revelar. Perceba aí, você que está trabalhando para Jesus, trabalhando na igreja, liderando, discipulando, você que caminha com Jesus, você pode sofrer, é verdade que há sofrimentos, mas esses sofrimentos têm uma esperança, que é a esperança de ser participante da glória de Jesus.
Todo sofrimento com Cristo Jesus tem um propósito. Esta dor, às vezes, que carregamos por interceder pelos outros, por abençoar outros, tem um propósito eterno, que é ser participante da glória de Cristo. Por isso que quem caminha com Cristo, por isso que quem abençoa os outros, vai se tornando diferente, porque carrega a glória de Jesus, vai se tornando comungante, né? Participante da glória de Jesus. Essas são algumas qualidades, com certeza tem muitas outras. Qualidades de líderes, mas eu relembro com você, eles estão no meio da igreja, não são melhores, e participam do sofrimento de Jesus, ou seja, seu sofrimento, tudo que você passa, você coloca na presença de Jesus, e também comunga, participa da glória do Senhor Jesus. Qual é, agora é a segunda coisa, primeiro a qualidade, mas qual é o estilo de liderança? Nós temos também hoje vários estilos de liderança, né? Aliás, vários estilos de igreja. Eu sempre digo aqui, tem a igreja que é mais animada, a igreja que é um pouco mais parada, a igreja pentecostal, a tradicional, tem vários tipos, e com as igrejas tem tipos diferentes de líderes, né? Às vezes eu ouço alguns pregadores, eu gosto de ouvir pregadores que são bem tradicionais, mas gosto também de ouvir uns pregadores meio pentecostal, tá? Então você não se escandaliza não, que eu gosto de ouvir gente, desde aquele que fala para mim não tem problema, se pregar a Bíblia, tá ótimo, fantástico, né? Mas não é esse tipo de dança colocado aqui, mas sim como esse povo que vai liderar, como ele faz isso? Quais são as características do jeito de liderar? Porque a gente poderia dizer assim, olha, o fulano, ele é muito bom, uma ótima pessoa, ele é, talvez, nas características do verso 1, ele está entre vós, mas o jeito de liderar não é o jeito de Jesus. Qual que é o jeito aqui? Olha o que diz o verso 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ela é sempre um pastoreio. Pastoreio. Interessante, né? Aqui eu creio que é uma virada de chave na mente de todo mundo que trabalha na igreja. Todo mundo. Você trabalha na igreja? Você já fez alguma coisa aqui na igreja? Ou você, vamos dizer assim, lidera em algum lugar? Não, eu sou líder lá em casa, por exemplo. Você não lidera coisas. Não lidera coisas. Eu não lidero esse púlpito aqui fisicamente, o microfone, não. Você não lidera metas. Por mais que tenhamos metas, né? A gente fez aí no começo do ano algumas reuniões, definimos alguns projetos, né? Enfim. Mas você não lidera metas, não. Você não lidera, sei lá, né, recursos. Apesar de na igreja nós temos recursos. Fazemos assembleia, reunião da igreja, até mesmo para decidir, ó, vamos gastar esse valor aqui, vamos gastar aquele valor aqui. Mas na igreja não é isso que nós lideramos. O que nós lideramos então? Pessoas, é isso. Toda liderança na igreja é um apacentar, toda liderança. Então, como líder, você compartilha do ministério pastoral. Você não lidera um ministério, você lidera as pessoas naquele ministério. É claro que há funções, claro que as coisas precisam acontecer, né? Eu falei que eu não lidero o microfone, mas o microfone tem que estar ligado, por exemplo, para que aconteça. Mas no final das contas, quem nós lideramos é o rebanho de Deus. Nós apacentamos, e aqui, olha que interessante, Pedro está dizendo no plural, presbíteros, anciãos, ou seja, não é apenas um, não é o bispo, não é o pastor apenas. Então, qual ministério você atua? Seja ele um ministério mais de pessoas ou administrativo, sempre é um cuidado de pessoas, sempre tem a ver com o desenvolvimento daquele que você está ministrando. Isso é interessante, né? É uma mudança de chave, porque lá na empresa, você que trabalha numa empresa, numa fábrica, em algum lugar, você lidera, às vezes, a coisa que você está liderando ali, né? Enfim, o produto, os valores, mas na igreja não, com o povo de Deus não, sempre tem a ver com pessoas, sempre tem a ver com apacentar alguém. E tem um detalhe, que eu acho que deveria ter temor, não é apacentar o seu rebanho, mas é apacentar o rebanho de Deus. É isso aqui, ó, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. Agora a palavra aos líderes, né? Vocês estão no mesmo patamar, lembre-se disso. No verso 1 ele falou para a igreja, ó, os presbíteros estão entre vocês, mas agora ele fala para os presbíteros, para os líderes. A igreja está entre vocês, sempre no mesmo patamar.
vale uma coisa interessante a lembrar. Eu me lembro que eu e alguns amigos, pastores, começamos a discutir uma coisa que só pastor, sabe essas eu diria assim, ninharia, coisa que eu acho muito pequena. Alguns dizem assim, né? Alguns pastores falam assim, não, lá as minhas ovelhas, ou meus discípulos, pastores que, né, que fazem discipulado, meus discípulos, aí teve outros que falaram assim, não, mas você não pode falar minhas ovelhas, que é a ovelha de Jesus. Não pode falar meus discípulos, porque é discípulo de Jesus. E ficou aquela confusão, era um grupo de WhatsApp, eu com outros amigos pastores, e ali a gente se abençoando um ao outro. Não, você está errado, você também está errado. Tá. Eu sei que cada um chegou a uma conclusão. E eu cheguei à seguinte, não tem problema para mim que você diga assim, olha, meus liderados, por exemplo, se você lidera, ou eu, quando vou falar sobre a igreja, não, lá, né, a minha igreja, você também fala isso muitas vezes, né? Quando está conversando com alguém, lá na minha igreja, eu não vejo problema, irmãos, não vejo problema. Só tem um problema, se eu achar que é minha mesmo, porque não é minha, é do Senhor Jesus. O rebanho é de Deus. Então, para mim não tem problema a nomenclatura, desde que no meu coração esteja certo isso. Aqueles que você lidera, no final das contas, são do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Já contei aqui um testemunho, até uma certa coisa engraçada, o pastor Pascoal Piragini estava conversando com um pastor amigo dele, e conversando, dando risada e falando sobre a igreja, e este pastor amigo dele falou o seguinte, porque no final das contas nós somos apenas o cachorro do pastor. E ele tomou um susto, né? Como assim o cachorro do pastor? Está me chamando de cachorro, né? E eram dois pastores conversando. Aí esse pastor explicou para ele. Falou, não, a questão é a seguinte, né? O pastor de ovelhas, quando está lá no campo, ele tem um cachorro, né? Normalmente um de raça, né? Pelo menos isso, né? Um cachorro de raça, que ele dá uma assoprada, dá uma assoviada, e o cachorro cerca a ovelha, corre para lá, corre para cá. Talvez você já tenha visto vídeos disso, né? Ele cercando as ovelhas. E esse pastor disse em tom de brincadeira, mas muito válido, dizendo, olha, na verdade, por mais que a gente seja chamado de pastor, a nossa função é apenas essa. Por quê? Porque o sumo pastor, do qual o Pedro até vai dizer aqui, é Jesus. A igreja pertence a Jesus. Isso é tão válido e tão importante que de vez em quando a gente tem que se lembrar, sabe o quê? O dia que eu não estiver mais aqui, Jesus estará e a coisa vai continuar. Jesus vai continuar abençoando pessoas. Eu não falo isso para me diminuir e nem para te diminuir, eu falo isso porque é uma bênção, pertence a Jesus. A gente que lidera, às vezes fica com peso nas costas. Se isso não acontecer, se a pessoa não ouvir o meu conselho, é verdade, a gente tem que falar, tem que orar, tem que buscar a Deus, mas no final das contas, o rebanho é do Senhor Jesus. E eu espero que você ouça a palavra do Senhor, claro, que ela entre no seu coração. E agora, vamos falar, eu estou falando sobre estilo de liderança e estou falando aqui apenas sobre coisas conceituais, né? Mas Pedro vai apresentar 3 problemas que surgem em toda a liderança. Está aqui, eu sei que a gente leu rápido, mas estão presentes aqui. O primeiro problema é a falta de disposição. Ele fala, apacente o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Por força aqui não forçado, não como se alguém tivesse te obrigando, portanto, falta de disposição. O segundo problema é não por ganância. Por ganância também é bravo, né? Ganância, ou seja, estou aqui porque eu quero ganhar algum dinheiro. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6, olha, realmente, alguns acham que a piedade é fonte de lucro, mas não. Que a piedade não, perdão, né? Que o serviço é fonte de lucro. Não, a piedade sim, ela é proveitosa, ela é um lucro já, ou seja, a vida com Deus. E o terceiro problema que um líder pode cair e por vezes cai, está no verso 3, não como tendo domínio sobre ele. O que é isso? Poder. Alguns têm muita disposição, não ganham dinheiro por isso, então não é ganância, mas desejam o poder, estar acima do rebanho e não entre eles. E aí, qual é o estilo de liderança então? Vamos ver como Pedro resolve isso. Primeiro, é um serviço de coração. Você não faz obrigado, não por força, mas voluntariamente. Há uma luta aqui por trocar essa força, em algumas traduções é constrangimento, por voluntariamente.
que tem a ver com vontade. Voluntário vem isso, de voluntas, lá no latim, de vontade, fazer de coração. Porque você quer, de boa disposição. Nenhum líder deve ser levantado ou mantido por constrangimento. Por constrangimento. Eu não posso chegar para você e dizer assim, não, você vai mesmo. E se não for, eu vou contar o que você fez de errado, né? Ou algo do tipo. Não. Mas eu preciso ir. Se houver algum constrangimento para servir, que seja o constrangimento do amor de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas a bem da verdade é que todo mundo que trabalha para o Senhor Jesus passa pela falta de disposição. Não tem um que está servindo que diz assim, olha, estou servindo há 20 anos, 30 anos e nunca desanimei. Talvez você nunca tenha parado, graças a Deus por isso, mas desânimo todos nós passamos. Passamos por dificuldades pessoais, passamos às vezes por um ambiente que é contrário a nós, por críticas, por coisas que às vezes estão certas, às vezes estão erradas. E honestamente, irmãos, às vezes nós passamos até mesmo por pecados, nós olhamos para o lado e o pecado nos desanima. Não é verdade? O amor ao mundo nos tira o amor pelo serviço ao Senhor. Tem um líder, um pastor chamado Peter Scazzero, escreve um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, em que ele diz que existem também ambientes doentios, até mesmo da igreja, onde alguns saem, mas outros se tornam apáticos. Sabe o que é apático? É a pessoa que não sai. Ela foi machucada, ela foi ferida, mas ela está lá, não tem mais boa disposição. Mas ela se tornou o quê? Apático. Fala assim, bom, também não vou fazer, e quando eu fizer, eu vou fazer mal feito. Então, qual que é a solução para isso? Pedro só fala isso, faça voluntariamente. Ou seja, que tenha vontade no seu coração. E talvez você diga assim, mas não resolveu nada. É óbvio. É a mesma coisa que falar para alguém que está deitado, não consegue levantar, fala, levanta. A pessoa não vai levantar. Aí nós temos que conectar algumas coisas. Talvez na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar assim, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Quem sabe isso não é uma cura no momento, mas é um processo de Deus. Senhor, que haja vontade no meu coração de novo. Brota em mim, Senhor, o primeiro amor, até como cantamos aqui. E talvez para que essa vontade volte, você tenha que se lembrar para quem você está fazendo. Você está fazendo para Deus. E aonde você está plantando? Você está plantando no povo de Deus, no povo de Deus. A gente saiu de férias, né? Ficamos aí alguns dias de férias e fomos visitar a igreja que eu fui pastor 8 anos. No 3º ano de ministério eu casei com a Ana, então ela acompanhou comigo 5 anos ali, os 3 anos distantes, depois 5 anos. E nós investimos em várias pessoas. E quando fomos para lá, de novo, é claro, fazem 6 anos. Então, alguns cresceram, alguns jovens, adolescentes cresceram, mudaram de cidade, outros mesmo mudaram até de igreja. E nós fomos lá e não vimos todo mundo, né? E aí depois eu e a Anne conversando, falando, olha só, a gente trabalhou tanto aqui e alguns não estão mais aqui. E conversando a gente pensou, olha, mas que bom que a gente fez para o reino. E tivemos lembrando de alguns que não vimos, mas que sabemos que estão firmes com Deus, em outra cidade, em outras igrejas até. Eu pensei, glória a Deus por isso. De vez em quando a gente tem que se lembrar disso. É claro que eu queria que estivesse todos lá, que eu pudesse ter visto a todos, mas é o rebanho de Deus. Então, quando você trabalha para o Senhor, você lembra que as pessoas estão sendo ministradas e aonde elas estiverem, elas levarão o Evangelho de Jesus. Essa é a ideia, pastorear. Isso eu creio que pode nos animar. Isso eu creio que pode trazer vontade ao nosso coração. Vontade de abençoar gente. Vontade de fazer com que as pessoas ouçam um testemunho daquilo que Deus fez para nós. Faça de coração, então. Esse é o estilo de liderança. Outra característica desse estilo de liderança é quem percebe que existe uma outra recompensa. Por quê? Porque ele não faz por ganância. Esse ainda está no verso 2. Não faz por ganância, mas faz de ânimo pronto. Hoje em dia se fala muito sobre a ganância, sobre o enriquecimento de líderes. E, enfim, se critica igrejas de todos os modos, né? Igreja evangélica, igreja católica é criticada por essas coisas. E em partes, irmãos, vamos falar a verdade, em partes está certo mesmo. Há enriquecimento
E às vezes nós ouvimos aí alguns testemunhos de líderes, de pregadores, pedindo muito e muito dinheiro, uma sórdida ganância, uma avidez pelo lucro ilegítimo, errado. Mas a recompensa de pastorear, de liderar, não é por ganância. É pelo que então? Bom, eu falei sobre as pessoas, mas existe uma recompensa talvez mais profunda ou mais pessoal, vamos dizer assim. Sabe qual é? Que quando você lidera o rebanho de Deus, quando você ministra as pessoas, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Quando você pastoreia, e aqui, igual eu falei, é uma mudança de chave. Estou fazendo, mas é para a glória do Senhor. Estou fazendo, mas é para abençoar as pessoas. Seja lá o que eu estiver fazendo. Jesus vai moldando o seu coração. Então você faça isso aonde você fizer. Pode ser até na sua casa, quando você cuida aí dos seus filhos. É um pastoreio também. É uma missão também. Quando você evangeliza no seu trabalho, esta é a recompensa, não é a ganância, não é o enriquecimento, mas sim o enriquecimento da alma. Jesus vai moldando o seu coração para você ser mais parecido com Ele. A terceira característica aqui é que não faça por domínio, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O que é isso? Esse estilo de liderança que não é ganancioso, que faz de todo o coração, ele vai produzir uma relação saudável, porque não é uma relação de domínio, mas uma relação de exemplo. É diferente, não é? Domínio e exemplo. Então, o domínio poderia dizer assim, olha, irmãos, eu já falei para os irmãos, não sei se pregando ou não, mas eu vou revelar para os irmãos hoje aqui, tá? Aqui é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Eu abandonei o açúcar da minha vida, abandonei o açúcar, você sabe disso. Até hoje de manhã o Breno deu uma indireta para mim na pregação, né? Falou que tem gente que não come açúcar, tudo bem, né? Agora, imagina só, irmãos, imagina só isso. Se eu chegasse para você e dissesse assim, irmãos, Igreja Batista Alvorada, quem quer ser membro, não pode mais botar um grama de açúcar na boca. A gente ia virar uma seita, não é verdade? Uma seita, né? Até eu acho que não ia aguentar muito tempo, confesso. Isso é ter domínio. Agora todo mundo faz o que eu quero, o que eu estou mandando, façam como eu quero. Aliás, fazer isso, irmão, não tem nenhuma coisa de santidade, está fora sem nenhum constrangimento. Não estou fazendo isso e olha como eu sou mais santo que você. Não, de modo algum. Agora, o que é o exemplo? O exemplo é talvez você diga assim, olha, fiquei inspirado. Vou pensar a respeito disso, né? Ou eu poderia aqui falar sobre oração, talvez, sobre conhecimento da palavra. Essa é a diferença. Quando é por domínio, você tem que fazer porque você é mandado, porque você é constrangido. Porque se você não fizer, alguém vai lá te constranger, às vezes até publicamente. Agora, quando é por exemplo, é um constrangimento interno. Senhor, quero ser parecido com Ele. Já aconteceu isso com você? Você já olhou para alguém na igreja, servindo a Jesus, e você falou assim, Deus, me torna mais parecido com essa pessoa. Já aconteceu comigo, é tão bom, porque é um exemplo, é uma relação saudável, inspiradora, essa é a ideia. Mas por que todo mundo que serve a Jesus, por que todo mundo que lidera tem a tentação do poder? Aí você fala assim, eu não, você sim, sabe por quê? Porque até Jesus foi tentado. Satanás chegou para ele e falou assim, veja todos os reinos, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se Jesus foi tentado, quem sou eu para dizer que não sou? Não é verdade? E você também, convenhamos. Por quê? A ideia, irmãos, é que o poder, esse domínio errado, está em todo o coração pecaminoso. E por que nós acolhemos, então, o domínio? Por que eu poderia chegar aqui e dizer assim, olha, agora é assim, assim, assim? Porque é mais fácil. Tem um escritor que pensa a respeito disso, que ele diz que todo mundo que vive pelo poder, pelo domínio com os outros, ele está escondendo, ele não quer intimidade com os outros, ele está escondendo algo. É mais fácil eu tentar dominar você como líder, como pastor, do que eu manter uma relação saudável, de às vezes dizer, irmão, ora por mim que eu não estou bem. Como assim o pastor não está bem? E talvez eu poderia dizer, né, não, eu vou manter aqui um clima de santidade até absurda, né? O próprio Jesus não esteve bem em alguns momentos, mas às vezes a gente tem essa tentação. Por quê? É a tentação de dominar para que o nosso desconforto, para que o nosso erro não seja descoberto.
A nossa luta por poder ou por domínio é para provar que nós temos valor. É por isso que nós somos tão tentados assim, porque o poder parece que nos valoriza. Eu sou melhor. Não. Eu preciso seguir a Jesus e me tornar um exemplo. Olha, eu espero dizer isso. Olha para mim. Você pode me imitar, não em tudo, tá? Mas em algumas coisas a gente conversa, para dizer até no que é melhor, mas para que você seja mais parecido com Cristo. Qual que é o substituto do poder, irmãos? É um relacionamento saudável. É eu poder dizer para você, igual eu falei, ora por mim. Poder dizer para você, olha, eu tenho dificuldades nisso. Poder dizer para você, olha, eu preciso que você me ajude. Por quê? Para que eu não ache que eu possa dominar alguém. E eu sou tentado. Todo mundo que sobe nesse ponto, parece que as escadas ajudam na tentação, né? É mais tentado ao domínio, que a gente cuide com isso. Esse é um estilo de liderança de Jesus, saudável. Como? Não é por ganância, não é por obrigação, não é por poder, mas é pelo quê? Pelo constrangimento da inspiração de Deus. E vamos para a terceira e última coisa, no 4º verso. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a coroa incorruptível de glória. Este é o propósito da liderança. Por que nós lideramos? Por que nós trabalhamos? Nós somos pastores. E você que lidera já entendeu isso, pastoreia a vida. Ou seja, você cuida de pessoas por causa do sumo pastor. É isso que dá sentido. É porque tem um sumo pastor. É que nós podemos abençoar os outros. É porque somos cuidados que podemos cuidar dos outros. A gente imita ele e isso nos confere propósito. Essa é a ideia aqui. Ele logo vai aparecer. Quando aparecer, vocês vão alcançar uma coroa de glória, e aqui o texto diz incorruptível. O termo mais certo, irmãos, é uma palavra que eu tive que pesquisar no dicionário. É imarcessível. Olha que palavra difícil. Sabe o que significa? É uma flor que não murcha. Porque a coroa daquela época era aquelas coroas de flores. Talvez você já tenha visto isso. E coroa de flor murcha rápido, mas aí Pedro vai dizer, é uma que não murcha. Ela não perece. E quando aparecer, ele nos conferirá essa coroa. E ele vai dizer, olha, eu sou o sumo pastor, né? E você fez isso conforme o meu caráter. E isso confere propósito a nós. O que confere propósito a todo mundo que trabalha na igreja? Jesus. Vai chegar uma hora na igreja, vai chegar uma hora no serviço cristão, aonde você estiver, que você vai dizer assim, por que eu estou fazendo isso? E fama não vai fazer sentido, reconhecimento dos outros não vai fazer sentido, às vezes até mesmo um reconhecimento comum daquilo que é esperado não vai fazer sentido, você não vai ter o retorno que você quer, você não vai ver os frutos que você queria. Graças a Deus, Deus é misericordioso, que não será todas as vezes assim, mas haverá vezes em que isso acontecerá, e você tem que lembrar, aliás, o Espírito tem que lembrar para o nosso coração, eu faço isso por causa de Jesus, é por causa de Jesus que eu estou fazendo isso, porque se for por causa do pastor Daniel, eu paro, porque não dá, se for por causa da igreja, não. Irmãos, isso é tão sério, que você serve à igreja, não por causa da igreja, você serve à igreja por causa de Jesus. Nós amamos a igreja, nós amamos a noiva, mas sabe por que amamos a noiva? Por causa do noivo. Essa é a ideia, por causa de Jesus. E aí eu me lembro de Pedro, já para a gente encerrar. Irmãos, eu fiquei lendo esse 4º verso, dizendo, onde que Pedro vai tirar? É claro, né? É um raciocínio bíblico, lógico, que nós fazemos isso por causa do sumo pastor, pastoreamos por causa do pastor que é Jesus. Mas na história de Pedro tem uma coisa muito clara, que é quando Pedro traz Jesus. Ele traz Jesus, Jesus morre na cruz, ele chora, 3 dias depois Jesus ressuscita, e aparece, claro, para as mulheres primeiro, para os outros, aí Pedro está pescando, Pedro voltou ao trabalho normal dele, já não era mais o discípulo, aparentemente, e ele vê Jesus lá de longe, imagina o constrangimento dele, e ele vai lá e conversa com Jesus. E qual que é a pergunta de Jesus para ele? Você lembra qual que é a pergunta? Pode falar, irmã Sônia, está querendo? Pedro, tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes para ele. Tem muita coisa, é outro texto, outro sermão, muito profundo, mas
olha o que Jesus vai fazer. Esse é o primeiro pastor da Bíblia, tá? Não de ovelhas, mas depois que Jesus ressuscita, pastor da igreja. Jesus não chama ele de pastor, mas manda ele apacentar ovelhas. Portanto, o trabalho pastoral. O que Jesus faz para chamar Pedro? O que Jesus faz? Jesus fala assim: você me ama? Qual que é a pergunta principal sobre cuidar de pessoas, sobre trabalhar na igreja? Qual que é? Qual que é o propósito? Você ama Jesus? Essa é a pergunta principal. Antes de Jesus te usar, antes de Jesus ministrar a você, antes de Jesus te abençoar de diversas formas, sabe o que Jesus faz? Ele restaura a relação com Ele. Porque se a relação com Jesus está restaurada, se a resposta do tu me amas é sim, Senhor, tu sabes que te amo, então tem propósito. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, e na terceira ele ainda chora. Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Aí há propósito, aí há propósito. Por que trabalhamos, irmãos? Porque lideramos, porque abençoamos pessoas, porque há propósito em fazer isso, porque o sumo pastor que é Jesus nos chamou para fazer isso. Este é o propósito de uma liderança saudável, por causa de Jesus. Por isso que você faz o que faz. Eu quero orar com você, e quero orar pela sua vida, mas quero te levar a orar também por pessoas que você lidera. Talvez você não lidere oficialmente. Se você é líder de algum ministério na igreja, você já sabe pelo que orar. Mas talvez você não lidere oficialmente. Quem sabe pela sua casa, pelos seus filhos, netos, quem sabe as pessoas da empresa que você evangeliza. Mas você vai orar por essas pessoas como alguém que é chamado por Deus a pastoreá-las. Algumas de mais perto, outras de mais longe, mas a apacentar, essa é a palavra, com o amor de Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e falado a nós. Obrigado pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos leve a ser uma liderança saudável. Seja aqueles como eu, que tem uma função específica na igreja, ou seja aqueles que servem voluntariamente de diversas outras maneiras, mas Deus nos ajuda a ter essas qualidades que os líderes possuem, esses presbíteros deveriam possuir. Nos ajuda a ter um estilo de liderança saudável, não por torpe ganância, nem por domínio, nem por nada que seja mundano, Senhor, mas para a tua honra e glória, como recompensa de ver as pessoas servindo o Senhor Jesus e sendo transformadas. E que o nosso propósito esteja com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Ah, Senhor, nos ajuda a nos manter firmes em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.